Bom dia, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade à resolução da prova dissertativa do ITA 2018 e vamos resolver a questão 23, que é uma questão teórica, mas extremamente importante, pois envolve cálculos de pH e noções de solução tampão. Desculpem o vídeo anterior, não consegui me despedir direito, porque acabou a bateria na gravação e tal. Então, para eu não ter que gravar toda a resolução de novo, eu não consegui me despedir, perdão, tá? Então a questão 23 é essa questão aqui. Dê uma olhada, reflitam, pensem sobre ela e vamos resolver, né? Dá um pause e vamos resolver. Para resolver essa questão, a gente vai ter que ter uma noção de solução tampão, de curvas de pH, que não é muito estudado no ensino médio, né? Então a questão fala assim: o experimento titularam-se 25 ml de uma solução aquosa de carbonato de sódio com ácido clorídrico, ambos com concentração igual a 0 mol por litro. Registrou-se a variação do pH da solução até a adição de um volume de 65 ml de ácido. Daí pede a curva do pH versus volume, as reações químicas envolvidas no processo e a equação global balanceada. A letra B e C são mais fáceis de serem resolvidas, então vamos inverter as coisas. Primeiro a gente vai resolver a letra B e depois a letra C, e aí sim a gente vai para a letra A. A letra B ele fala, quer saber qual é o comportamento da curva de titulação usando as equações químicas. No início nós temos o carbonato. Por que a gente não tem o sódio na solução? Porque o sódio, por ser proveniente de uma base muito forte, se vocês lembrarem, né, que o sódio é do hidróxido de sódio, coisas do tipo, e fizerem essa relação, vocês vão entender que o sódio na realidade é um íon espectador, assim como o cloro, né, o íon cloreto, que é o Cl-. Como são íons espectadores, eles não participam da reação. O que participa da reação são justamente os restantes, são os remanescentes, que no caso fica o carbonato e o H+. Então o carbonato que está no início, ele vai ser consumido pelo H+, formando o equilíbrio químico do bicarbonato. Repare que, como eu adicionei uma carga positiva no carbonato, a carga negativa dele diminuiu. Então, como eu adicionei uma carga positiva, a carga negativa dele diminui. Ainda assim, continuando, aqui o consumo total do carbonato é quando ele atinge 25 ml. Por quê? Todo o H+ do ácido clorídrico irá consumir o carbonato, que é o primeiro íon em solução que a gente vai ter. Consumindo ele totalmente, nós teremos o bicarbonato. Esse bicarbonato ele ainda vai reagir com o H+. Então nós vamos ter o HCO3- mais H+, formando o equilíbrio. Se a gente juntar, forma o H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele é um ácido muito instável. Portanto, a gente representa ele dessa forma. Lembrando, obviamente, que esse aqui é o ácido carbônico. Então, se vocês repararem bem, também foi consumido pelo H+, gerando o ácido carbônico. Nessa situação, quando todo bicarbonato for consumido, atingirá o volume de 50 ml. Depois que for atingido esse volume, o pH vai variar pouco. Se vocês lembrarem bem, esse par HCO3H+, forma solução tampão. E isso é importante lembrar na hora de fazer a construção da curva do pH. Então, na hora que a gente for fazer a soma das reações químicas, nós teremos, vai cortar o HCO3- com esse HCO3-, então vai sobrar só o CO3 2-, o H+, e esses produtos. Então, no caso, ficaria CO3 2- mais 2H+, que vai em equilíbrio formar o H2O mais o CO2. Lembrando que isso aqui é do ácido carbônico. Beleza? Então, basicamente, essa é a letra B e C. Simples até, né, de se resolver.
Então, como é na letra B e C, ó, fala o seguinte. Explica o comportamento da curva de titulação das equações químicas e escreva a equação global balanceada. Aqui já está escrito e aqui foi a explicação que eu dei. O carbonato ele vai ser totalmente consumido até 25 ml. A partir de 25 ml, o bicarbonato que foi formado vai ser consumido até 50 ml, ser totalmente consumido. E a partir de então, vai formar uma solução tampão em que terá pouca variação do pH, certo? E agora a gente vai fazer a construção da curva de titulação, a curva do pH, né? De titulação pH versus volume de ácido adicionado. Então, nós teremos o seguinte. Nós vamos ter aqui a letra A, que no caso seria isso daqui, ó. Vou ter aqui o pH. O pH, lembre-se sempre, tá, gente? P minúsculo, H maiúsculo. Isso aqui é uma dica que eu sempre dou para os meus alunos. E aqui o volume de HNO3 em ml. Então vamos lá. O pH começa aqui, primeiramente, como foi dado 25 ml do ácido que vai ser adicionado, do ácido, né, que foi dado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, 25 ml do carbonato de sódio, na realidade, com ácido clorídrico. Então vamos fazer tudo múltiplo de 12,5 para ficar fácil a explicação para vocês. E aqui 65. Então tem um determinado pH aqui. É um pH relativamente alto por conta do NaCO3, Na2CO3 ter caráter básico. Então ele vai levemente diminuindo até chegar aqui a 25 ml. A gente faz aqui o traçado até chegar aqui a 25 ml. Quando chega no 25 ml, todo o carbonato, como foi colocado nas equações químicas, foi consumido. Portanto, aqui eu tenho uma queda abrupta do pH. Certo? Porque todo o íon CO3 2-, todo o íon carbonato foi consumido. A partir de então, tem a formação do bicarbonato. Esse bicarbonato, junto com H+, vai diminuindo o pH lentamente, porque forma a solução tampão, né? Deixa eu aparentar aqui. Vai diminuindo lentamente o pH, até estou dando uma certa extrapolada aqui. E quando chega nos 50 ml, todo HCO3-, todo bicarbonato é consumido. Então ocorre uma certa variação do pH, mas não tanto quanto a outra, porque por devido à formação da solução tampão que eu falei para vocês. Então, deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui. Isso, cai um pouco mais o pH. Deixa eu fazer aqui bonitinho para vocês entenderem. Cai um pouco mais o pH e depois o pH sofre pouca variação devido à formação da solução tampão. Então, basicamente, essa é a cara do gráfico, tá? Aqui, obviamente, foram extrapolados, apesar da minha explicação ter falado que o pH não varia muito com a solução tampão, mas eu quis dar essa extrapolada para vocês perceberem que quando atinge esses volumes críticos, né, você tem sim uma variação do pH, certo? Se você for ver bem, pulou de um patamar a outro no mesmo volume, né? Então é uma variação até que relativamente forte. Beleza, gente? Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. Foi uma questão de teoria um pouco mais tranquila de se resolver. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Beijo, bons estudos!